Olá, sexto ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre os seres vivos e o ambiente. A gente já começou a ver isso lá na nossa aula no Zoom, mas hoje a gente vai ter a aula completa aqui no YouTube. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Abram a apostila, peguem um caderno para a gente começar, tá bem? É a página 285. E aí, nesse novo assunto que a gente vai trabalhar, nós vamos ver que os seres vivos, eles vão ter adaptações aos ambientes que eles vão viver. A gente conversou isso lá de uma forma bem simples no Zoom, mas como é que isso vai acontecer, não é? Em determinado ambiente quente ou frio, ou árido, muito úmido, pouco úmido, vão surgir características. Animais em lugares quentes, animais que resistem melhor a temperaturas, frios, animais que têm mais gordura acumulada. E com isso, esses animais que têm as características mais adaptadas a esse ambiente vão conseguir sobreviver nele, tá bem? Então a gente vai ver algumas dessas características, começando com as plantas, tá? As plantas elas vão ter algumas adaptações especiais. Primeira que a gente vai ver é a dormência. Conversamos sobre ela rapidinho. E aqui a gente vai falar rapidinho também. A dormência é um estado da semente da planta, no qual ela não brota diretamente. Ela precisa passar por algum processo. Por que esse estado existe? Para que ela não germine, não brote, né? Em um tempo que não é propício. Exemplo, plantas de lugares mais frios. As suas sementes só vão germinar quando tiver mais calor e mais úmido, seria na primavera. Porque se elas germinam no inverno, elas irão morrer. Então, esse estado de dormência, ele precisa ser ativado por alguma coisa. Alguns são pela presença de água, ou seja, a umidade do solo. Alguns são passando por intestino de animais e com contato com aquele ácido quebra a dormência. Outros precisam ser passados pelo fogo, tá bem? Para poderem quebrar esse estado de dormência. A próxima adaptação que nós vamos ver é relacionada a folhas, principalmente, tá? A posição das folhas, tamanho das folhas. Cada planta, no ambiente que ela vive, vai ter uma determinada característica da folha. Por exemplo, nós vimos lá na aula, no Zoom, que os pinheiros de locais frios, de locais que tem neve, eles formam um cone. As suas folhas formam camadas formando um cone. Para quê? Para que quando cai a neve, ela escorra sobre essa superfície. Ela não fique acumulada nos galhos e quebre aqueles galhos. As folhas são bem menores, não são folhas grandes e largas, porque também é acumular folha. Então, nós temos várias adaptações. Voltando. Aí nós temos as plantas xerófitas, né? Que são as plantas que têm uma folha modificada, uma folha diferente. Ou essa folha é reduzida a espinhos, ela é modificada a espinhos, ou ela é como aquelas suculentas, que a planta é mais cerosa. A folha ela tem uma camada grande de cera. Por quê? Essas plantas são encontradas em locais extremamente secos, muito quentes. Então a perda hídrica é muito grande, perda de água dessas plantas. Então essas plantas precisam que as folhas delas sejam pequenininhas, que elas sejam reduzidas, que elas não percam tanta água. Por isso essas adaptações. Ou ela se modifica em espinhos, como acontece em alguns cactos, ou a folha tem uma camada muito grossa de cera para evitar essa perda de água, tá bem? E aí, professora, como é que uma planta que não tem folhas verdes e grandes faz fotossíntese? No caso dos cactos, né? Os cactos eles vão ter o caule verde e aí esse caule vai ser responsável pela fotossíntese, tá bem? Agora nós vamos para os manguezais. Plantas de manguezal, o solo do manguezal ele não é tão rígido, ou seja, essas plantas têm adaptações diferentes, como essas raízes que vocês podem ver no livro, que são grandes, que são chamadas de raízes escoras, para poder segurar uma árvore na outra. Porque como esse solo sofre a ação da maré, ele não é tão rígido, então ele vai e volta, poderia balançar essa planta e cair.
mas ela forma essas raízes esporas e uma raiz vai segurar a outra, uma planta segura a outra. Além disso, eles vão ter uma outra adaptação, que é uma raiz que cresce para cima. Por quê? Esse local, o solo, tem pouco oxigênio. Então, ele precisa que a raiz cresça para cima para poder oxigenar essa raiz, tá bem? A planta não precisa só de oxigênio nas folhas, ela também precisa de oxigênio nas raízes. E uma outra adaptação que não tem aqui, né? Mas em florestas muito quentes, muito úmidas, a gente consegue, por exemplo, a floresta amazônica, a nossa floresta, a Mata Atlântica, né? A gente consegue ver folhas maiores, folhas grandonas, bem verdes, árvores altas. Por quê? Nesses locais, a disponibilidade de água é muito grande. Então, essas plantas podem fazer bastante fotossíntese, podem ter as folhas bem grandes para equilibrar essa taxa. Se você vai num local onde tem menos água, você já vê folhas mais reduzidas. Então, tudo isso tem uma relação com o ambiente que essa planta vive. Se eu pego essa árvore da floresta amazônica e jogo ela lá na caatinga, ela não vai sobreviver. Ficou entendido? Então, o ambiente vai selecionar só aquelas plantas que são mais adaptadas. Não só plantas, né? Aqueles seres vivos que são mais adaptados. Próximo, nós vamos falar de alguns animais, de algumas adaptações dos animais. A primeira delas que a gente vai falar é a estratégia de aquecimento do corpo. A gente tem duas principais estratégias, ok? A gente tem animais endotérmicos e animais ectotérmicos. Como é que é isso, professora? Animais ectotérmicos são animais que vão variar a sua temperatura de acordo com o ambiente. Eles não vão produzir o seu próprio calor. Que animais seriam esses? Répteis, anfíbios, ou seja, cobras, sapos, rãs, jacarés. Eles vão variar a sua temperatura de acordo com o ambiente. Ou seja, se tiver 30 graus Celsius do lado de fora, eles vão ficar a 30 graus Celsius. Tá? Se tiver 20, eles vão ficar a 20. Por isso que esses animais, eles têm alguns hábitos. Quando está muito quente, eles vão estar mais próximos da água. Por quê? Para resfriar o seu corpo. Ou quando eles estão com frio, estavam muito tempo dentro da água, eles vão ficar parados no sol. Existem várias fotos e vários vídeos de jacarés paradinhos próximo aos rios, tomando um sol. Para quê? Para poder aquecer, esquentar o corpo dele. Tá bem? E aí o metabolismo dele vai funcionar mais rápido. A gente tem a cobra, por exemplo. Algumas cobras, a maioria delas, vão se alimentar e vão ficar paradas para digerir aquele alimento. Por quê? Como ela não produz esse calor, como ela tem o calor de acordo com o ambiente, a digestão gasta muita energia dela. Então, ela precisa ficar bem parada e não pode realizar nenhum outro movimento, tá bem? Acontece até de algumas cobras, quando se encontram em perigo e estão em processo de digestão, elas vão botar para fora esse alimento para poder correr, tá bem? Então, esses são os animais ectotérmicos. Eles vão variar sua temperatura de acordo com a temperatura do ambiente. E nós temos animais endotérmicos. Esses animais vão ter a temperatura corporal constante, independente da temperatura do ambiente. Mamíferos e aves, principalmente, são assim. Nós, seres humanos, a nossa temperatura varia de 36, 36,5 até 37 graus, tá bem? E aí, essa nossa temperatura é constante. Se a gente tiver num local muito frio, ela vai estar assim. Se a gente tiver num local muito quente, ela vai estar assim. Não, a gente não vai variar a nossa temperatura de acordo com o ambiente. Se lá no jornal fala, hoje está 40 graus Celsius, qual é essa temperatura? Normal, 30, 36. 36, 36,5, perdão. Tá? Então, esses animais, eles têm uma capacidade de sobreviver em ambientes mais frios. Eles vão armazenar mais gordura, eles vão ter outras adaptações para se manter quentes. Os mamíferos têm pelos, as aves têm penas.
tem essa camada de gordura, né? Mas isso a gente vai ver de acordo com esses animais que a gente vai apresentar aqui para vocês. O próximo, aqui a gente vê um pinguim. Animais que vivem nesses locais gelados do planeta, eles têm essa adaptação de endotermia muito mais presente. Por quê? Né? Não que eles sejam melhores nisso, mas eles têm mais gordura sendo armazenada, o seu pelo, sua pele é mais grossa, ou as suas penas, no caso da ave. Os pinguins, eles têm uma coisa que é muito interessante, na verdade, todas as aves que vivem em ambiente aquático, elas têm uma cera bem grossa no corpo, para manter as penas mais juntinhas, para que essa água que eles entram o tempo inteiro não entre em contato com o corpo dela diretamente, né? Com a pele, passe pelas penas, as penas fiquem molhadas para elas não congelarem. Imagina, se o pinguim não tem essa cera, entra na água, sai da água, quando ele saiu ele já está congelado, porque onde ele vive é muito frio. Então eles vão ter essas adaptações a locais frios, assim como o urso polar e todos esses animais que vivem nesses locais. Se a gente observar, nós não vemos uma grande incidência de répteis e anfíbios em locais frios. Por que será isso? Por que a gente não vê répteis e anfíbios em locais frios? Onde tem muito réptil e anfíbio? Na faixa equatorial do planeta, ali perto da linha do Equador, onde tem as florestas tropicais, onde tem os climas mais quentes. E aí fica o questionamento, por que eles não vão para locais frios? Depois vocês me respondem lá na nossa aula no Zoom. E, por último, a gente vai falar sobre migração. A gente ainda vai falar sobre ovos também, reprodução. A migração é uma estratégia de animais para fugir desses locais frios, normalmente. Realizado por alguns insetos, algumas aves e mamíferos, tá bem? Então, em tempos de frio, esses animais vão migrar para outros locais mais quentes. Então, eles são extremamente especializados, eles têm sensores como se fossem radares naturais no corpo que conseguem identificar a qual parte do planeta eles vão, a qual parte do planeta eles precisam estar para poder realizar a sua migração. E essa migração pode ser para fugir do frio, como eu falei, mas também por estratégias reprodutivas. Por exemplo, algumas baleias se reproduzem aqui na costa do Brasil, no Nordeste. Então, elas saem todo ano do sul do planeta e vão subindo até aqui a nossa costa brasileira para realizar a sua reprodução. Por quê? Porque as nossas águas são mais quentinhas, são melhores para elas se reproduzirem, tá bem? Esse processo do acasalamento dessas baleias. E por último, a gente vai falar a última estratégia de reprodução, que é a questão de ovos. Alguns animais, né, colocam ovos e eles não têm uma casca. Quais animais seriam esses? Peixes, anfíbios. O ovo deles é molinho. Por isso que eles vivem próximos de ambientes aquáticos. Esse ovo dele resseca muito fácil. Se eu pego um ovo de peixe, igual aquele lá do Nemo, né? Que tinham vários, pego ele, boto no sol, o ovo vai secar todinho. Então, alguns animais desenvolveram ovos com casca, ovos que a gente chama de amnióticos. Esses animais que desenvolveram isso, que tiveram essa diferenciação, eles conseguem sobreviver em ambientes mais quentes, em ambientes terrestres, longe de corpos hídricos, tá bem? Então, répteis, aves, eles têm essa adaptação para poder realizar esse distanciamento da água, ok? E por último, mas não menos importante, a hibernação. A gente acabou conversando um pouquinho sobre estratégias de frio e não falou sobre hibernação. Né? O que acontece? Alguns animais eles vão hibernar para
reduzir o seu gasto energético. Então, nos tempos de frio, onde a comida é escassa, onde sair do seu abrigo gasta muita energia, normalmente eles saem para quê? Para caçar, para comer. Eles não vão sair, eles vão ficar dentro desse abrigo. O que vai acontecer? Esse metabolismo dele vai reduzir, ele fica mais lento, entra no estado de sono mais profundo, tá bem? E algumas espécies, elas recolhem, né, alimentos, até levam para os seus locais, outras elas vão se alimentar muito durante o verão, e aí, quando chega outono e inverno, elas vão entrar nesse estado de sono profundo para armazenar essa gordura, elas vão gastando essa gordura. E aí, quando volta a primavera, elas saem novamente em busca de caças. É basicamente um ciclo de vida de quando tá quente, eu como muito, quando tá frio, eu durmo, tá bem? Para poder poupar essa minha energia. É isso, pessoal. São algumas adaptações, existem várias outras, mas essas são as que vocês aprendem agora no 6º ano, que são bem importantes, tá bem? Principalmente essa questão de ovos amnióticos, a hibernação dos animais, a migração, tudo isso é bem legal e mostra como os nossos animais, plantas e todos os seres vivos do planeta, eles eles foram selecionados para viverem especialmente naqueles lugares, tá bem? Até tem uma brincadeira que você fala assim: o urso polar é branco porque vive na neve ou ele vive na neve porque é branco? Fica uma grande pergunta para vocês. Quando a gente estiver lá no Zoom, a gente discute sobre isso, tá bem? Lembrando que, só uma dica, é o ambiente que vai selecionar a adaptação daquele animal. Então, o ambiente é o chefe, o ambiente é quem manda. Tipo, se você é bom para mim, se você consegue sobreviver aqui, você fica. Senão, eu vou te eliminar, tá bem? É isso. Façam esses primeiros 5 exercícios aqui apenas. Depois a gente vê os exercícios lá no Zoom. A gente corrige e vai fazendo os outros, igual a gente fez das outras vezes, tá bem? É página 289. É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima aula.